Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2026, estamos iniciando mais um culto. Como é o primeiro domingo do mês, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. Se o Senhor assim te convidar a participar, separa sua taçazinha de suco de uva, seu pedacinho de pão e vem participar conosco. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, para que a gente não possa vir a dispersar e para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me deste dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa dos homens e das trevas de tentar impedir e atrapalhar, tirar a qualidade da realização desse culto, da transmissão desse culto e desse culto chegar em quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Toma a direção de tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar orando agora. Você pode colocar a tua petição em pensamento. O Senhor contempla, responde. Vou estar colocando de uma maneira especial agradecimento a Deus pelo meu aniversário de conversão, que foi ontem, dia 31 de janeiro de 1993, aproximadamente entre 8 horas da noite e 9 horas, algo próximo desse intervalo. Eu estava tomando a atitude de fé, de levantar a mão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, me prostrar diante dos pés do Senhor, e de lá para cá minha vida foi mudada. Todo dia 31 eu comemoro, não esqueço, e não posso deixar de fazer esse agradecimento hoje. Amém? Deus e Pai, coloco neste momento, petição está sendo formulada por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca lá um pedido de oração que aqui está na minha mão, ó Pai, que ainda não foi, para que o Senhor possa estar abençoando e respondendo. Coloca lá o pedido de oração que está aqui nessa caixinha que não foi respondido em Tua presença. Sim, ó Deus, de uma maneira especial, eu coloco o agradecimento que eu faço de maneira pública, que eu já fiz ontem, pessoalmente, já fiz juntamente com minha esposa, agora eu faço publicamente agradecimento pelos meus 33 anos de conversão. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pelo tudo que o Senhor fez. E já te agradeço também pelo que o Senhor há de fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Amém, Senhor. Amém.
A palavra de Deus que o Senhor mandou trazer hoje para mim é sobre a ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia e o Senhor pediu para a gente se deter na ceia. A ceia não é algo comum, não é uma tradição comum no meio evangélico. Ela é essencial para a vida cristã. Vamos aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João, o Senhor deixa bem claro isso. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 54 a 57. João 6, 54. O Senhor diz o seguinte: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha, você deixa bem claro como é que ele fala. Quem de mim se alimenta, não é de quem de mim se alimentou. É algo que tem uma constância. Pessoas vivem de experiências passadas com o Senhor. Pessoas vivem de situações passadas com o Senhor. E pessoas vivem de comunhão da ceia passada. Ah, no passado eu não deixava de participar de uma ceia. A palavra de Deus deixa bem claro que quem vive se alimenta. E quem se alimenta vive. A vida espiritual do cristão está ligada ao alimentar. Não é alimentar dessa palavra apenas. É alimentar do corpo e do sangue. Quando eu deixo bem claro aqui, ó, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não precisa você tentar levar para o outro lado, não. Ele deixa bem claro, o corpo e o sangue. Se falasse somente o pão, poderia pensar, a Bíblia é o pão da vida, mas não. É o corpo e o sangue. Quando se fala o corpo e o sangue, está querendo dizer a ceia do Senhor. E quando ele falar que a pessoa que se alimenta tem vida nele, aquele que deixou de alimentar para ter vida nele. É simples. E isso é independente da conversão. Olha para vocês verem aqui, no 6, versículo 37. Só se eu voltar um pouquinho, versículo 37. Tem a ver com conversão isso aqui. Diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade própria, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui deixa bem claro, todo ser humano que chegar até Jesus tem a vida eterna. O que significa isso? Você tem a vida eterna. Você vai ter uma comunhão pessoal com o Senhor. Essa comunhão pessoal com o Senhor, ela liga você à vida eterna. Só que, mais na frente ele especifica comer do pão e beber do sangue. Então a pessoa ir para Jesus é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que significa isso? Você vai passar a ter intimidade com o Senhor. Mas para você ter vida, você tem que comer e tem que beber. E esse comer e beber não é feito individualmente. Nós vamos ver mais na frente. Para você comer e beber, você tem que fazer isso coletivamente. Para você ter intimidade com Jesus, você pode ter individualmente.
Todos aqueles que veem Jesus, jamais ele lança fora. A sua vida íntima, pessoal, está ligada a Jesus. Mas ele manda você comer e beber. E para você comer e beber tem que ser socialmente. Amém? Agora, o interessante que quando você fala do sangue do corpo, você fala aqui de algo muito profundo. Alguém morrer para te livrar dos seus pecados. Toda lei, isso qualquer pessoa ligada na área jurídica sabe, que toda lei ela só pode existir se existir uma necessidade. Não se cria lei sem necessidade. Ah, vamos criar uma lei aqui agora. O negócio é o seguinte, como é que nós vamos portar lá em Marte? Não tem uma lei para portar em Marte, porque ninguém chegou até Marte. Se primeiro o povo chegar e pisar até Marte, aí vai criar uma lei. Olha, o país que for até Marte vai ter que fazer isso primeiro, aquilo outro. Então não tem como. Só existe lei se existe a necessidade. Por isso, houve uma imagem, houve uma sombra, houve um vislumbre do que o Senhor faz aqui na ceia no Velho Testamento. Para que houvesse no Velho Testamento uma noção da seriedade da ceia, a gente vai ter lá mais atrás. Primeiro, antes da existência da lei, nós temos na prática algo que é o sangue substituir o resgate pelo sangue. Lá em Gênesis capítulo 3. Quando você fala em resgatar uma vida, quando você fala em ter vida em Cristo, você já pensa logo que no sangue, que não existe remissão do pecado sem o derramamento de sangue. Adão e Eva pecou. Aí no versículo 21, 3, 21 diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentos de pelos para Adão e sua mulher e os vestiu. De peles. E os vestiu. Essa pele aqui é o quê? Pele de animal. Como que o Senhor vestiu a nudez, encobriu a nudez de Adão e Eva com pele de animal? Teria que matar um animal. Até então, no Éden, não existia morte. Essa situação era inaceitável. Teve que derramar o sangue de um animal. Para depois desse animal estar morto, pegar a pele desse animal e cobrir a nudez dos dois. O que esse símbolo aqui quis dizer? O derramamento de sangue, ele cobre o seu pecado. O derramamento de sangue, ele traz paga o preço. E esse animal, ele substituiu. Era para morrer imediatamente Adão e Eva. Mas para Adão e Eva não morrer, o que foi feito? Morreu o animal. Então tem dois atos aqui importantes. O animal substituiu Adão e Eva e, através do derramamento de sangue, houve a cobertura, o encobrir do pecado, da nudez. A nudez se tornou pecado. Se tornando pecado, ela teve que fazer o quê? Teve que ser coberta. Coberta pelo sangue derramado. Outro momento também importante para fazer a gente lembrar do sangue, está aqui em Êxodo. Teve vários. Abraão fez sacrifício, Jacó, Isaac, a Bíblia é cheia de sacrifício. Mas para a gente lembrar do sacrifício, do sangue na ceia, esse aqui é essencial. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. Êxodo 12, de 1 ao 5. Aqui você vai ver aqui, antes da existência do resgate do sangue, mas também antes da lei da Páscoa. Antes que houvesse uma lei, antes que houvesse um resgate, diz o seguinte aqui, 12:1. Diz
Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês, antes dele sair, estava na terra do Egito. Quer dizer, antes de acontecer a lei, houve necessidade. Este mês vos será o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para a família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculará quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis comer o cordeiro ou um cabrito. Deixa bem claro aqui a necessidade de se alimentar de um cordeiro. Da mesma forma que houve um animal lá, que não sabe qual, foi morto, para poder encobrir o pecado, aqui, antes de instituir a Páscoa, o Senhor já falou o seguinte: olha, vocês vão matar um cordeiro ou um cabrito. Aí você olha no próprio 12. Não, aí você vai no Levíticos. Levíticos 16. Você vai pegar associando essa Páscoa e você vai ver aqui como que traz ele falou aqui sobre os pães. Deixa eu ver aqui de novo, vou voltar no 12. Pode sempre você voltar, não, só eu. 12, 5 a 6. Não, continua. Vamos lá de novo, Yandira. A importância aqui no Êxodo 12, 5. E o guardareis. É porque eu coloquei até no 5, mas não. E o guardareis, no caso o cordeiro, né? Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porá em ambos os obrais e nas vigas, nas casas em que comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Estou notando aqui meio esquisito. Olha para vocês verem, manda separar o cabrito ou o cordeiro, manda comer este animal com pães asmos e com ervas amargas. Esses pães asmos, que é um pão sem fermento, era para lembrar de que eles saíram correndo às pressas. A erva amarga é para eles lembrar de como que foi amargo a vida deles de escravidão. E o animal seria a substituição do pecado. E para haver a substituição do pecado, manda pegar o sangue desse animal e ser colocado nos umbrais da porta. Este sangue foi derramado do animal. Ele iria ficar marcando os umbrais da porta. Na hora que o príncipe da morte, o espírito da morte, fosse chegar no Egito, toda aquela casa que tivesse aquele marco ia passar direto. As casas que não tivessem o marco do sangue, iria entrar e iria matar os primogênitos. Significa o quê? Os primogênitos dos judeus, ou os primogênitos dos hebreus, ou até mesmo dos estrangeiros, que tivessem a marca do sangue, não seriam mortos. Aquele animal que eles comeram iria substituir, iria morrer em lugar dos primogênitos. Mas para que morresse no lugar dos primogênitos, teria que pegar aquele sangue e marcar nos umbrais. E na hora da celebração da Páscoa, teria que comer pão sem fermento, a carne do cordeiro e ervas amargas. E isso aconteceu na noite da matança.
E o Senhor transformou isso em memorial perpétuo. Fala aqui, em memorial perpétuo será feito este ato. Disse o Senhor, este mês vos será por principal dos meses, será o primeiro do ano. É um memorial que não poderia ser de maneira alguma esquecido. Todas as vezes eles teriam que comer fazer esse ato. No 14 diz o seguinte, esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por este estatuto perpétuo. Só que esse estatuto perpétuo, ele seria realizado uma vez no ano. Isso é o derramamento. Derramou-se ali para fazer essa proteção. Mas para poder especificar de uma maneira bem clara a importância de que um animal deve ser morto para que substitua o pecado, foi instituído o dia da expiação. Olha em Levíticos, agora nós vamos em Levítico, capítulo 16. Em Levítico 16, versículo 1 a 5 diz o seguinte, falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, qualquer maneira, qualquer momento, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que houve aqui? O que houve nesse momento aqui? Os filhos de Arão tinham entrado diante do Senhor de maneira indigna e morreu. Ele tinha 4 filhos. 2 chegou de maneira indigna e morreu na hora. O Senhor virou para Moisés e falou para Arão, para que ele não chegue todo momento diante do propiciatório, porque ali eu estarei fazendo presente. Tem um momento específico para entrar. Não entra todo mundo, porque entrou os filhos dele, entra só o sumo sacerdote. O Senhor colocou um distanciamento muito grande. Por quê? Porque ele estava entrando a qualquer momento, de qualquer forma, na presença do Senhor. Aí no versículo 29, ele diz o seguinte, no versículo 29 ao 34, isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido, só ungido e consagrado para oficializar como sacerdote, no lugar do seu pai, fará a expiação, quer dizer, não é qualquer um, só aquele sumo sacerdote, havendo posto as vestes de linho e veste santa, fará a expiação no santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos vossos pecados. E fez Arão como o Senhor havia ordenado. Uma coisa é a Páscoa. A Páscoa tinha que ser realizada uma vez por ano, no primeiro mês do ano. Essa Páscoa ela estaria lembrando sempre o povo
de que eles foram libertos da escravidão. Para isso, teria que derramar o sangue de um animal, teria que ter o pão sem fermento e teria que ter as ervas amargas. O animal, para poder vir a cobrir o pecado. O pão sem fermento para lembrar que foi feito às pressas. E a erva amarga para lembrar que houve uma correria. Mas até então não existia uma lei. O pessoal fez isso sem saber. Lá, no caso de Adão e Eva, Adão e Eva não soube. Abraão, Isaac, Jacó, eles todos tiveram também a mesma situação, faziam o sacrifício sem saber. A instituição da Páscoa também. Ah tá, vão matar. Por quê? Porque vai colocar o sangue ali. Tá, mas o que significa isso? Aí veio aqui a instituição. O porquê na expiação. Ele teria que fazer, não a qualquer momento entrar no altar, uma vez por ano. Iria fazer um sacrifício, matar um animal, para a purificação do pecado do altar, do tabernáculo, dos sacerdotes e do povo. Isso somente uma vez. Então a aproximação da arca não podia ser feita a qualquer momento, uma vez por ano. E quem podia fazer? Só aquele sumo sacerdote eleito para ficar no lugar do Pai. Aqui criou-se a lei, a necessidade legal do derramamento de sangue. Aqui houve a situação de uma forma bem clara, a lei estabelecida. Aí nós vamos lá, em Lucas, já que a gente tem a noção básica, bíblica, do porquê da Páscoa, e nós temos a importância básica do porquê da expiação, feita pelo sumo sacerdote, nós vamos até Lucas. As pessoas não entendem o porquê da cruz, as pessoas não entendem o porquê do sacrifício do Senhor. Ele só falou o seguinte: quem não come no meu corpo e quem não bebe no meu sangue não tem parte comigo. Fala-se aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 20. Diz o seguinte, 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Não, vamos começar no 7. Vamos começar no 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na casa, encontrará um homem, ao entrar na cidade, encontrará um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que entrar. Dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento do qual hei de comemorar a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontrou como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. Jesus falou o seguinte: ó, entra na cidade, você vai ver um homem carregando um vaso nas costas. Segue ele caladamente. Naquela casa que ele entrar, pergunta o homem: onde eu irei participar da ceia com meus discípulos? Vocês vão encontrar um cenáculo todo mobiliado. Por quê? Tem que ter um lugar apropriado. Tinha que ser no cenáculo, mobiliado. E os discípulos foram preparar. Por que é se preparar? Tinha que ter os elementos. Eles tinham que assar o cordeiro. Eles tinham que preparar os pães sem fermento. Eles tinham que
selecionar as ervas amargas e sim colocar os elementos da Páscoa. É algo que tinha que ser preparado, antecipadamente preparado. Aí chega a Páscoa que eu ia ler aqui. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele, os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comemoreis, até que ela se cumpra no reino. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o meu reino. Ele não beberá porque ele iria morrer. O interessante aqui é que fala aqui que chegada a hora, pôs-se à mesa com ele e os discípulos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa. Se ele tinha esse desejo ansioso de comer com eles a Páscoa, não teria que estar ali Maria, mãe dele? Os irmãos dele não teriam que estar ali? Ele não teria que fazer um convite solene, especial para Lázaro, Marta e Maria, as irmãs? Ele não teria que convidar Maria Madalena? Ele não teria que convidar tantas pessoas de uma maneira muito especial, que ele deixou bem ênfase aqui? Zebedeu, a esposa. Já que ele teria aqui esse momento seu, já que ele estava ansioso por ele ter esse momento, não era para ele poder fazer uma coisa solene com muita gente. Era a despedida. Era a Páscoa de despedida. Ansiosamente estava na expectativa de ter essa Páscoa com vocês, que será a última. Não iria participar com vocês mais de outra. Por que o Senhor aqui só reuniu os 12? No meio dos 12 estava Pedro, que ia negar ele. No meio dos 12 estava Judas, que ia trair ele. Aqui não quer dizer que é pessoas especiais que não têm pecado, não. Porque João falou que aquele que disser que não tem pecado já pecou. Aqui tem algo muito mais específico. Maria não estava no meio. Lázaro não estava no meio. Aqui os estudiosos dizem que o Senhor criou um grupo seleto para participar da ceia, para participar da Páscoa. Quer dizer aqui, aquilo que eu falei mais atrás, uma coisa é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, outra coisa é você comer do pão e beber do sangue. A Páscoa dos judeus lá, poderia o estrangeiro participar. Aqui, Jesus só participou com os 12. Porque aqui deixou bem claro uma situação que os eruditos acreditam. Primeiro, você tem que ser convertido. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E segundo, você tem que estar em comunhão com a igreja. Quem representava a igreja aqui era só os apóstolos. Maria, os irmãos de Jesus, Lázaro, Maria Madalena, Marta, não representavam a igreja. Eles poderiam se converter, sim, mas a igreja estava simbolizada neste momento só nos 12. A fundamentação da igreja se fundamentou em quem? Em cima dos apóstolos. Então o que você tira como lição aqui para participar da ceia do Senhor? Você teria que se converter ao Senhor e você teria que estar em comunhão com a igreja do Senhor. Se você se converteu, mas está desligado da igreja, você não está apto a participar da ceia. Óbvio, se o Senhor convidar uma pessoa que não se converteu ainda, ou se o Senhor convidar uma pessoa que se converteu, mas não está ligada à igreja, a participar da ceia, o Senhor que é o chefe. Se ele convidou, está convidado. Mas em via de regra, os evangélicos colocam essas duas tradições. Primeiro, aceitar Jesus. Segundo, estar em comunhão com a igreja. Para justificar esse grupo específico de pessoas que participou com o Senhor. Aí o que o Senhor fez? O Senhor separou um pedaço de pão, separou um pedaço de coisa, aqui ó, aí vai no 19,
E tomando o pão, e tendo dado graça, o partiu e lhe disse: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memorial de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice da nova aliança, no meu sangue, uma nova aliança, derramada em favor de mim. Todavia, aí pronto. Ele fala que é um memorial eterno. A Páscoa era um memorial eterno. Ele aqui manda criar um memorial eterno. O que significa isso? A ceia do Senhor no meio cristão é a mesma Páscoa do judeu. O Senhor simplesmente tirou, eram 3 elementos fortes, os principais, que era o cordeiro, que era o pão, que era a erva. Aqui ele transformou, primeiro, o pão, que seria ao mesmo tempo o cordeiro, e o vinho, que seria o sangue derramado. 2 elementos, pão e o vinho. O sangue derramado e o corpo, que seria o cordeiro, que Jesus seria o substituto de toda a humanidade. O corpo do Senhor seria o cordeiro que iria substituir. O sangue derramado seria o sangue da aliança, o vinho. E Jesus, ao mesmo tempo que ele seria o cordeiro, ele seria o sumo sacerdote. Ele iria estar a si mesmo consagrando em substituição do pecado da humanidade. Da humanidade que aceitasse o Senhor como Senhor e Salvador e que tivesse comunhão com a igreja. Esse poderia participar, porque os apóstolos foram os únicos que participaram. Aí você fala comigo assim, tá, você falou nisso aí, mas qual é o símbolo que tem da expiação? Porque houve a expiação, lá você mostrou sobre a expiação, aqui está mostrando só sobre a Páscoa. Está aqui, em Lucas 23. Lucas 23, capítulo 23, 44. Lucas, capítulo 23, versículo 44 ao 46. Diz o seguinte: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isso, expirou. No outro evangelho fala que esse véu foi rasgado porque houve um terremoto. No momento que Jesus morreu, houve um terremoto ali em Jerusalém. Segundo eruditos, começado da cruz, foi rasgando a cidade todinha. Quando chegou no templo, rasgou-se dentro do templo. Quando chegou no lugar santo do santo, ele rasgou o véu todinho e continuou aquela rachadura de um terremoto, criou uma fissura no chão de fora a fora. Ao fazer isso, o templo deixou de ter aquela proteção, foi rasgado, foi aberto. O lugar santo foi rasgado, mas o mais importante, onde estava o véu? Que o Senhor falou: não deixarão entrar aqui de qualquer maneira. Entrará só de tempo em tempo somente o Arão. O sacerdote não podia entrar, o povo não podia entrar, somente o Arão uma vez por ano. O que a morte de Jesus fez? Rasgou no terremoto o chão e foi rasgando no templo, entrou no lugar santo do santo. Foi abrindo espaço, foi quebrando as portas, foi quebrando as barreiras. Se a expiação era feita uma vez por ano, mostrou aqui que a morte de Jesus foi uma única satisfatória. Ali, todos e qualquer um poderia chegar até a Deus através do que ele fez na cruz. Antes não, antes só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas ao rasgar o véu, abriu-se o acesso para todos aqueles que chegam em Deus. Todos aqueles que chegam em Deus através de Jesus têm acesso direto a Deus. Não precisa de nenhum tipo de cerimônia. Aqui mostra a expiação sendo realizada.
Aí você parte para a tradição cristã. Nós vimos a importância, se não comer o pão e não beber o vinho, se não comer o corpo e não beber o sangue, não tem vida em Cristo. Fomos lá no passado e vimos que essa necessidade já aconteceu lá com Adão e Eva, aconteceu na hora que o povo saiu do Egito, da escravidão, e criou-se uma lei de como deveria fazer essa substituição através do derramamento de sangue. E nós mostramos aqui que Jesus separou um grupo seleto e ele fez um memorial eterno, com 2 elementos apenas, o corpo e o sangue. E mostramos aqui que a expiação foi de uma vez por todas. Ao morrer, ele rasgou, rompeu tudo aquele cerimonial. Aí vem a tradição cristã, aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Paulo chega e fala de uma maneira bem sucinta tudo que nós falamos aqui agora. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quer dizer, o que o Senhor passou, eu estou passando para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o sangue, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos o que dormem. Ele deixa bem claro aqui, gente, isso não é uma brincadeira, é algo muito sério. Como eu disse para vocês lá em João falando, se não comer e não beber, não tem vida em mim. Mas você não pode comer e beber de uma maneira indigna. Por quê? Ele falou aqui algo muito incrível. Tem no meio da igreja, aquela igreja primitiva, muitas pessoas doentes, muitos que dormem e muitos fracos. O que são os fracos? São aquelas pessoas que andam no evangelho com dificuldade. Tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de agir, tem dificuldade de seguir os passos do Senhor. Quais são os doentes? São aquelas pessoas que no evangelho está cheio de problema, está cheio de macacua, está cheio de nheca. Por quê? Porque deixou ser contaminado e por isso ele está doente. E os que dormem são os que desviam. Não consegue seguir o barco e desviam. Aí ele fala, gente, para que vocês não fiquem doentes, para que vocês não morram, não dormem, e para que vocês não fiquem fracos, vocês têm que fazer um exame. O Senhor falou, se você não comer e não beber, não tem parte comigo e não está vivo. Mas se comer indignamente, vai ficar fraco, doente ou dormir. Qual que seria a receita aqui? Examine, pois, cada um a si mesmo e depois coma. Até um tempo atrás, as pessoas pensavam o seguinte, se você tem um pecado, não participe da ceia, porque a ceia é um momento muito solene. Então, assim, criou-se um tabu no meio da igreja evangélica. Tinha pessoas que passavam dias e dias, meses e meses, anos e anos sem poder participar da ceia. Por quê? Porque existia algumas situações delicadas na vida deles, na vida social, que socialmente eles eram vistos como impuros.
Ah, não casou ainda, está com a mulher lá e está juntada, não casou ainda. Ah, fulano de tal está com emprego assim, um emprego indigno. Ah, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Aí começou as caixas bruxas. Cristão, olhando o defeito dos irmãos, para avisar para o pastor, para proibir aquele irmão de participar da ceia. Ou o próprio irmão, com a consciência pesada, não participa da ceia, por quê? Porque não se sente digno de participar. Mas se ele não participar da ceia, ele não vai ter vida em Cristo. Se ele não tiver vida em Cristo, ele não vai conseguir ficar livre daquele pecado. O que o diabo usou? O diabo usou dessa situação para que as pessoas se afastassem mais e mais do Evangelho. E a palavra de Deus fala o contrário aqui. Examina-se a si mesmo, depois participe da ceia. É um momento solene para que você faça um exame de consciência. O próprio João fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Se a questão é pecado, ninguém pode participar da ceia. Porque não existe ser humano nenhum que não tenha pecado. Mas você vai, na hora da ceia, você vai fazer o exame de consciência, vai colocar a sua situação perante Deus e depois participa da ceia. Por quê? Porque Deus de perdão está ali. A tradição que até então afastava as pessoas da igreja por uma falta de conhecimento, quebra-se aqui ao você ver falando, faça o exame de consciência, depois coma, participa da ceia. Outra coisa importante também que ele fala aqui é o seguinte: fazer isso em memória de mim. Quando foi instituída a Páscoa, o Senhor deixou bem claro, é um memorial eterno. É uma lembrança. Uma lembrança de quê? De que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Até hoje os judeus participam da Páscoa. Por quê? Porque até hoje eles lembram que foram livres da escravidão do Egito. Mas houve algo muito mais forte, ainda que os judeus não reconhecem, que o Messias veio para libertar a humanidade do pecado. Muito mais do que no Egito. Uma libertação muito maior. Mas os judeus não reconheceram. Tem judeus messiânicos que sim, que reconheceu. Mas os judeus como nação não reconheceu. Então os judeus como nação, eles não participam da ceia do Senhor. Eles participam na Páscoa. Mas nós cristãos participamos de uma outra aliança. Ele fala aqui, ó, o sangue derramado, o cálice da nova aliança. O cristão não participa da velha aliança, que é a Páscoa, participa da nova. Se era um memorial de atravessar ali a escravidão do Egito, aqui o memorial nosso é que Jesus na cruz do Calvário nos libertou da escravidão do pecado e da morte. É outro memorial. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ao mesmo tempo que você vai estar olhando para trás, lembrando que Jesus fez na cruz do Calvário, ele fala que até que ele volte, vigiando e anunciando que Jesus está às portas. Quando o Senhor Jesus vier para buscar a igreja, ele vai estar levando a igreja do Senhor. E ao levar a igreja do Senhor, nós vamos participar com ele da ceia, aquela festa das bodas. Então não vai precisar mais celebrar essa ceia de tempo em tempo. Por quê? Porque vai ser as bodas. Por que a gente celebra a ceia de mês em mês? É uma tradição. Aí tem pessoas que falam assim, ó, você só pode participar da ceia uma vez por mês. É uma mentira. É uma tradição. O Senhor não estabelece quando, como. Esse mesmo fala o seguinte, assim, ó, todas as vezes que reunirem, ele fala aqui, ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. E fazer isso em memória de mim. Na outra passagem fala que toda vez que reunirem, se você for em 3 igrejas, no domingo, no primeiro ou segundo domingo do mês, e estiver celebrando a ceia ali, pode participar da ceia nos 3. Se você for em 3 cultos separados, e cada um dos 3 cultos ou 4 cultos tiver ceia no mesmo dia, você pode participar da ceia 4 vezes no mesmo dia. Não existe algo estabelecido, não.
É uma vez por mês? Não, é uma vez por ano? Não é todo mês, não. Se te convidarem a participar da ceia do Senhor, não, já participei. Não, não tem isso. Você pode participar quantas vezes for, mas uma coisa é certa. Quando você for participar, não participa indignamente. A questão é essa. E nós vamos partir para a ceia do Senhor, depois dessas estabelecidas essas questões, nós vamos estar cientes de que, segundo a tradição, não pode participar da ceia do Senhor quem não aceitar Jesus como Senhor Salvador e quem não tiver em comunhão com a igreja. Lembrando aquilo que somente os apóstolos participaram. Não teve mais pessoas, somente os 12. Por isso agora eu faço um apelo para vocês, para que você venha participar conosco. Primeiro, para você que não aceitou Jesus como Senhor Salvador, aproveite o momento, o tempo que se chama hoje é o tempo oportuno. Entrega a tua vida ao Senhor. Olha após mim dizendo, eu falo o meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você fala o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamento, por atitude, por palavras e até mesmo por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida e nem ser espelho para aqueles que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo em tuas presenças, para que o Senhor faça o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E você, que esteve fraco, doente e adormeceu, afastou da igreja. É necessário ser igreja. O Senhor tem intimidade com você, Ele tem. Ele não vai te largar. Ele falou assim, olha, aquele que vem a mim jamais lançarei fora, está lá em João. Mas também é bem nítido também, que é somente a ceia, somente na igreja, somente dentro da igreja. Existem bênçãos que vai acontecer somente dentro da igreja. Especificamente dentro da igreja. E o que é a igreja? Jesus falou o seguinte assim, onde estiver reunido 2 ou mais em meu nome, ali estarei presente. Ele está presente com você individualmente como pessoa. Mas para você ter uma bênção específica como igreja, você tem que estar na igreja. Ah, é bobagem esse negócio de ir para a igreja, esse bobagem esse negócio de reunir. Não. Paulo falou, irmãos, não deixei de congregar, como está sendo o costume de muitos. Não deixe de congregar, porque existe bênção específica que só vai ser dado o quê? Na comunhão dos crentes. Igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, no mínimo no meu nome, ali eu serei igreja. Aqui está eu e Jandira, somos 2. Começamos a fazer a transmissão online, já somos 2, eu e ela e mais você. Mas você tem que ter essa posição. Voltar para a igreja, para participar, para ser crente, para poder comer e beber, para ter vida em Cristo. É especificamente claro isso. Então retorna para o caminho, olha após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Senhor Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença, Senhor. Eles estão entendendo, ó Deus, que a comunhão contigo é essencial. Que eles passem a ter agora, a partir de agora, a comunhão contigo. Mas que eles possam também entender a importância da comunhão com a igreja, para ter a bênção completa. Porque o Senhor mesmo disse que se aquele crer e for batizado, será salvo. Nós entramos na igreja através do batismo. Nós temos comunhão contigo através do crer. Eles já estão crendo, aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Mas que eles possam batizar para estarem juntamente com a igreja. E aqueles que afastaram de ti, que eles possam retornar, Senhor.
em nome de Jesus. Mas eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor permita que esses que estão agora entregando o Senhor, a vida deles com o Senhor, antes mesmo do batismo, se assim o Senhor convidá-los, que eles possam participar da ceia. E esses que voltaram para o teu caminho, que eles também possam participar da ceia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos estar agora fazendo um ato que ele falou aqui, que aconteceu, que na noite ele pegou o pão, ele pegou o cálice, consagrou o Senhor, antes de comer e beber. Levanta o teu cálice, levanta o teu pão, eu irei consagrar agora. Senhor Deus e Pai, na autoridade que tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu coloco este pão, coloco esses pães que aqui estão, esses cálices que aqui estão, o pão, o cálice que está na mão do meu irmão e da minha irmã, em tua presença, Senhor. E eu lhe peço, ó Deus, venha abençoá-lo, que no mundo espiritual não seja visto mais como um suco e como um pão, mas seja visto como o sangue do Cordeiro e o corpo do Cordeiro. Ao comermos e bebermos, haja assim cura ao nosso corpo físico, haja cura em nossa alma e haja fortalecer do nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos repartir agora para depois comer. Vamos comer juntos e bebermos juntos. No momento, nós vamos tirar aquele minutinho de silêncio para estarmos fazendo concerto para com o Senhor. Juntos vamos refletir por um minutinho, em nome de Jesus. Amém? Crendo que você pediu perdão ao Senhor e o Deus de perdão está aqui presente e Ele te perdoou, comamos e bebamos em nome de Jesus. Vamos fazer uma comparação. Aqui está vazio. O cálice está vazio. Esse recipiente. O que é que estava aqui dentro, nós comemos, foram para dentro de nós. Da mesma forma, o que aconteceu? A cruz se esvaziou. O túmulo esvaziou. Mas no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra para dentro de ti. E Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vamos agora estar entregando a bênção apostólica. Senhor, permitindo, no domingo que vem estaremos aqui novamente. Amém? Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor Salvador. Esse e essa que acompanhou até o final, ó Pai, essa caminhada contigo. Esse e essa, Senhor, que participou da ceia do Senhor. Esses eleitos que o Senhor fez, ó Pai, que estão participando, assistindo, ouvindo.
Coloco todos eles em tua presença e peço que tenhamos uma semana mais que abençoada. Na autoridade que tu me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.